Olá, seja bem-vindo ao Repórter Canção Nova. No programa de hoje, as virtudes da cidade de Paraty. O cenário paradisíaco do litoral brasileiro encanta com suas paisagens, águas transparentes, riqueza natural preservada. Dos primeiros séculos de sua história, Paraty teve importância estratégica na história do Brasil e hoje encontra no turismo a forma de movimentar a economia criativa e geração de emprego e renda em diversos segmentos. Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 2019, a cidade é exemplo de interação humana com o meio ambiente. O lugar é o primeiro sítio misto da América Latina onde se encontra uma cultura viva. No programa de hoje, a história de moradores que lutam pela preservação do território, dos pratos típicos da região, artesanato, curiosidades e um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Seja bem-vindo, este é o Repórter Canção Nova. Os encantos de Paraty vão além do cenário paradisíaco. A cidade mistura calmaria acolhedora com a história dos caiçaras. Nas ilhas mais distantes é possível apreciar a exuberante natureza e conhecer personagens que demonstram o amor pelo local. Mais uma vez em Paraty, ter a certeza de que é o lugar certo para trazer as pessoas, é um lugar mágico, é um lugar que me faz muito bem. E, na verdade, eu me pergunto, puxa, por que não passar mais tempo aqui? Essa cidade é maravilhosa, eu adoro, eu aprendi tudo aqui. Agradeço a Paraty, a minha cidade. Amor. Simples assim. O local, fundado em 1648, era isolado entre o mar e a montanha. No início foi chamada de Vila de Nossa Senhora dos Remédios e só em 1844 passou a ser Paraty, que em tupi-guarani significa água de peixe. A essência intimista e pacata se manteve ao longo dos anos, principalmente com a abertura da rodovia Rio Santos em 1970. A cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, é cheia de histórias. Teve grande importância no ciclo do ouro, passou também pelo ciclo da cana-de-açúcar e do café, até chegar ao atual momento, o ciclo do turismo. E hoje é um dos locais mais procurados no país. Na verdade, a gente tem uma cultura oral bastante forte, né? E que por vezes, por não ser letrada, pode cair no esquecimento e até muito recente nem mesmo era valorizada, né? Então, acho que a gente viveu, né, historicamente a nossa trajetória foi da cidade durante um longo período ficar adormecida, até mesmo pela sua questão geográfica, né? A gente costuma dizer que não é que a gente é longe do mundo, o mundo que fica longe do paraíso, é isso mesmo. E essa questão geográfica nos fez ficar um período isolado, né? A estrada, a Rio Santos, ela chegou em 74, a Paraty-Cunha em 54, mas mesmo assim era uma grande aventura circular por esses lugares, né? Se levava ao Rio 12, 14 horas. Então você saía da cidade e só vinha para a cidade quem tinha extrema necessidade. Quando a estrada ficou um pouco melhor e começou a ter a vinda dos intelectuais, as pessoas que, né, começaram a vir para a cidade, coloca a cidade nesse roteiro, né, turístico que a gente vem cada vez mais fortalecendo a ideia de um turismo cultural, né? Acho que é um turismo que valorize, que interaja com o território, com os ativos do território, com as pessoas que pertencem a ele, porque isso é a nossa grande força motriz, assim, é o que nos diferencia do mundo inteiro. Apesar de a gente estar numa cidadezinha pequena, assim, a gente é muito cosmopolita, né? Porque assim você ouve todos os idiomas, você vê pessoas mais diferentes possível, aquelas pessoas que você vê na televisão também passeiam por aqui. Então a gente não tem muito uma característica, né, de cidadezinha do interior por conta de toda essa interação turística. Caminhar pelas ruas é fazer uma experiência histórica e cultural. A arquitetura tem referências barrocas.
Muitos elementos fazem com que o visitante não queira mais ir embora. Para mim, é uma combinação completa e perfeita entre história, natureza, gastronomia, gentileza das pessoas, uma energia muito boa. Acho que Paraty tem tudo isso, tem cultura, né? E ela passa por fases, na verdade. Ela acompanha muito a fase econômica também, né? Ela tem altos e baixos de acordo com a fase econômica. Nesse momento, estou sentindo que existe um restabelecimento, uma subida novamente, voltando para o seu período áureo. E eu recomendo, inclusive, que venham fora da estação. Venham sempre, mas venham também fora da estação, porque é uma delícia. Aqui não tem inverno, né? O carinho enraizado no coração dos moradores se abre ao acolhimento dos turistas. Em um dia ensolarado, decidimos explorar o Mar Azul de Paraty. Seguimos até a Ilha do Araújo. Pelo caminho, a natureza se revela em belas paisagens. Na segunda maior ilha do continente, encontramos Almir Tan, caiçara, escritor, artista plástico, líder comunitário e artesão, como mostra na habilidade com o punhal. Como bom pescador, tem um repertório de histórias, mas são suas vivências pessoais que contribuem para o direito da comunidade local. A gente tá num quinto circo, né? A gente teve o primeiro, que era o caminho do ouro, né? Que era o Porto, Paraty lá, na volta de 1700, 1500. Depois a gente teve, antes de chegar a BR, todo mundo vivia só do cultivo da roça e da banana, né? A cidade era isolada, era uma cidade sem estrada, o porto era só acesso de barco, até os anos 70. Na chegada dos anos 70, então, o carro-chefe era a banana. Toda essa região, Paraty inteiro, era banana de exportação de Paraty. E aí foi indo com o tempo, hoje você não vê sair um caminhão de banana mais de Paraty. O município inteiro não manda um caminhão de banana para fora. O que tem é só o interno, produto interno aqui do supermercado, nas feiras e tal. A gente mesmo corta um cacho para manter em casa, para alimentação. E aí veio a pesca. Aí todo mundo voltou à pesca, foi o pum, aquele explosão da pesca. E todo mundo, que aí o caminhão começou a tirar, escoar a produção, aí abriram fábrica de gelo. E aí Paraty começou a receber turista, aí já começou a receber o primeiro título pelo IFAM, de cidade histórica. Aí foi tendo uma demanda, uma visitação de turismo, foi indo. Agora está no quinto circo, que é o turismo. Mas ainda o carro-chefe de Paraty até 2020 ainda foi a pesca. Porque a gente chegou em 2019, 2020, coisa assim, com 45 mil toneladas de produção de pescado em 9 meses, com o PIB de 4 milhões e meio. E se você pensar nisso no turismo, só que esse dinheiro da pesca, ele circula dentro de Paraty, dentro do município. Porque todo mundo compra e vende o pescado aqui, mano, mesmo que o pescado vá para fora, mas os pescadores recebem e consomem aqui dentro do mercado. Só que o turismo não. Hoje o turismo, Paraty, 50% são pessoas de fora. A antiga Biblioteca Pública dos Ribeirinhos preserva alguns exemplares. A canoa revela a ideia de que o barco do saber nunca afunda, mesmo em tempos difíceis. O livro, com folhas desgastadas pela ação do tempo, traz características do mundo caiçara. Fui na briga entre eu e o Cupim venceu. Aí eu parei, né, tirei de lá, montei em outra comunidade, distribuí, doei o livro, porque eu fazia parte de um ponto de leitura, né, do Ministério da Cultura. A gente tinha recebido esse título, aí eu mandei. Hoje tem parte do livro está no Campinho, lá no Quilombo, parte está em Pedras Azuis e outro no Patrimônio. 3 sítios vizinhos lá. Aí entreguei para o pessoal da Secretaria de Educação, né? Queriam montar nas escolas lá, então eu doei o acervo para lá. Hoje o espaço aqui virou ateliê e esse daqui ficou só esse acervozinho aqui, parte de alguma coisa. E a minha história que está dentro de umas gavetas velhas aqui dentro, que é o meu aprendizado. É uma luta, né, cara? Você conseguir sobreviver nesse meio de leões, um cara igual, que eu nunca fui na escola. Mas o que a gente já fez aqui há 30, 40, 50 anos, a gente lembra na hora, vem, palestra. Os caras me chamam de biblioteca ambulante, sei lá, de enciclopédia. Aos poucos, o sol se esconde atrás das montanhas. Enquanto o pescador se despede para mais um trabalho, o imenso azul ganha tons de dourado. Já o centro histórico, luzes, vida e arte. Uma das coisas que a gente se orgulha é exatamente essa troca, que é muito presente na cidade, né? Na medida que as pessoas foram vindo para a cidade, trazendo os conhecimentos,
né, da cidade grande, mesmo outras formas de expressão, como o cinema, por exemplo, que tem a sua história muito ligada com a cidade, a gente também foi se apropriando disso, né? E não é à toa que também a gente tem esse apelido carinhoso de cidade dos festivais, porque acaba que todas as expressões culturais e artísticas faziam sentido estar aqui. À noite, as antigas ruelas se revelam. Assim chegamos ao nosso próximo destino. O estabelecimento traz no nome a receptividade, pequeno e aconchegante. Arquitetura que mistura tradição e modernidade. Todos os segmentos de gastronomia dentro de Paraty têm essa pegada. A gente mantém toda a estrutura histórica, o máximo possível dentro da realidade. Aqui mesmo tem madeiras de 1800 e alguma coisa, as paredes em pedra também da mesma época. Mas aí vem a modernidade, além do conceito, que hoje em dia a gente mistura a gastronomia caiçara com a moderna. E também desde os seus utensílios, tudo que se usa para trazer a modernidade e a atualidade para dentro de um restaurante, dentro de uma cidade como Paraty também. O nome Prosa, você vai saber bem por quê, porque eu adoro uma prosa. Na hora de escolher o nome do restaurante, ficou uma indecisão. Eu queria colocar Canoa Quebrada. A minha sócia e a minha mãe falaram assim, como que você vai botar o nome Quebrado quando você vai montar um negócio? E aí ela foi para casa, chegou em casa, minha sócia, chegou em casa, conversando, pô, nós estamos com dificuldade, as obras estão em evolução e não tem o nome do restaurante. Aí a filha dela falou assim, mãe, conversa, prosa, Ângela adora uma prosa. E assim saiu o nome Prosa, pequeno, singelo e muito objetivo, porque a prosa é boa com tudo. Prosa é boa com vinho, prosa é boa com uma comida, prosa é uma coisa muito gostosa. A culinária brasileira é diversificada e saborosa. Em Paraty, as refeições proporcionam uma verdadeira experiência gastronômica. E agora nós temos também aí um polo gastronômico, que é super interessante também, desenvolveu mais, né? mais propaganda, é uma cidade criativa também, né? Então, o turista praticamente ele vem para a nossa cidade para conhecer um pouco da nossa cultura, né? Nossa tradição. E assim, as nossas paredes são tudo de pedra. Eu mantive essa ideia legal porque eu acho que o turista que vem a Paraty quer conhecer a parte histórica da nossa cidade, né? As igrejas, os casarões, né? E aqui a gente tem até uma parede de pau-pique, né? Que é bem da época antiga mesmo. E então assim, o turista eles procura bastante essa arquitetura, né? Para vir a Paraty conhecer, olha bastante nosso restaurante, olha tudo de pedra, né? Olha que legal, não sei o quê. São coisas que não pode mexer e a gente continua, né? Então a gente tenta levar para esse lado bem rústico assim a casa da gente. O silêncio das ruas e casarios nos faz entender que é hora de se retirar. Afinal, Paraty nos proporciona outros encantos. Quanta riqueza Paraty nos proporciona, ainda tem muito mais desse lugar incrível. No próximo bloco você vai conhecer culinária caiçara, curiosidades e a paixão do povo pela cidade de origem. Como toda culinária regional, a cozinha caiçara é feita pelas pessoas locais com ingredientes da região. São pratos simples do cotidiano, preparados com ingredientes vindo das matas e do mar. Os pratos apresentam uma experiência única de substância e sabor. O dia seguinte tem clima de sossego. O casarão do século XVIII é o local onde funcionava a primeira escola de Paraty e a Casa da Moeda durante o ciclo do ouro.
Hoje é um hotel que aposta na inovação, até mesmo na decoração. O lugar de paz permite o contato com a natureza e é propício para quem deseja descansar ou adquirir conhecimento. A história em si, eu acho que a gente vive ela justamente nesses casarões ou no calçado, um calçamento que você já se remete a tempos passados. Eu sempre imagino o que será que aconteceu aqui séculos atrás, né? E essa é a grande magia desse lugar, essa combinação da história, com a preservação, né? E é de tirar o chapéu que a indústria hoteleira ou mesmo os moradores fazem para manter essa aura de antiga com conforto, né? Eu sou fã. A gente mantém o máximo, né, do colonial, do histórico, né, de toda a história de Paraty, sem perder, né, essa característica principal, que é do centro histórico, que são os casarões e toda a história, junto com a modernidade. Então, você tem que acompanhar mesmo. Por que não quadrado? Uma vez que a gente está, né, a principal rua de Paraty, é uma das principais, que é a Rua do Comércio, a gente pega o Largo do Rosário, que é ao lado da Igreja do Rosário, a gente pega a outra rua aqui, que é a Tenente Francisco Antônio. Então, assim, por que não quadrado mágico, né? A gente tem uma ateliê, a gente tem, né, o principal, que é a hospedagem, que é o hotel, a gente tem um restaurante, tem o bar, tem a sorveteria, temos a galeria. Por que não o nosso quadrado mágico, né? Onde as pessoas, estando aqui dentro, já tem tudo, todos os outros serviços agregados. A bela cidade colonial oferece uma experiência cultural. As ruas de Paraty são de pedras conhecidas como o calçamento Pé de Moleque. Dizem que antigamente as mulheres faziam doces e deixavam nas portas de suas casas. Os garotos passavam e saíam correndo, então as mulheres gritavam: "Pé de moleque!". Fato real mesmo é que todo este calçamento começou a surgir a partir do ciclo do ouro, no século XVIII. O formato sinuoso da rua esconde algumas casas, estrutura urbana criada para favorecer a proteção das pessoas. O balanço dos barcos no cais é harmônico. Por eles, ilhas distantes podem ser exploradas e descobertas. Paraty tem 65 ilhas e mais de 300 praias. Muitas delas só são conhecidas por meio de embarcações. Eu estou aqui com o Carlos, que é o nosso guia de hoje. Ele é mais conhecido como Marreco. Marreco, fala pra gente um pouquinho desse trabalho, há quanto tempo o senhor faz e como tem sido a procura dessas ilhas mais afastadas aqui no continente. Eu trabalho já há 42 anos com um barco, levo as pessoas para as praias mais visitadas e menos visitadas e mais afastadas, que não tenha tanta população, e faz os mergulhos para ver os aquários naturais, os peixes. E também sou nativo, moro já desde criança no continente, já a família é tradicional do continente, toda a família é do continente, e faço isso a vários lugares de Paraty, as ilhas, praias visitadas. E essa é a principal fonte de renda do senhor? Foi assim que o senhor cresceu, cuida da sua família e também tem o seu dinheiro aí por meio do turismo? Eu trabalho com turismo e na baixa temporada eu faço pesca também, que o turismo só não dá para sobreviver, então a gente faz um pouco de pesca também, entendeu? Então os meus pais são pescadores e eu adquiri um pouco da experiência dele. A imensidão do mar nos leva a desbravar novos roteiros. Pelo caminho, pausas para admirar a beleza natural. Nosso destino é a Ilha Vermelha. É dia de saborear pratos típicos da região. Viviane, dona do restaurante, nos faz companhia. Vive muito do turismo hoje. Tem a pesca, mas a pesca hoje é 30%, o turismo agora é 70%. E para mim é muito bom, assim, para poder eles virem para cá, assim, é difícil porque é só de barco, mas é um passeio que você aproveita a Bahia e também vem conhecer a comida caiçara e conhece a gente. E aí a gente recebe gente de todo lugar, de todos os países, e eles se encantam porque tem essa simplicidade de ser caiçara, né?
Às vezes, assim, a gente não faz esse trajeto de buscar na cidade, porque tem os barqueiros que trabalham com isso também, que faz o turismo deles, então eles vêm e apresentam pra gente os turistas, eles gostam, a gente sempre mantém essa tradição assim, bem essência caiçara mesmo. Quero muito preservar essa área da caiçara, mostrar que a gente, mulher também, pode ser muito além do que ficar atrás de um marinheiro, porque assim, eu comando tudo, eu vou de bote, eu pego, não dependo muito das pessoas, eu mesmo faço. Eu vou sempre levantar a bandeira de caiçara, eu vou sempre mostrar para o pessoal esse povo nosso aqui, manter a tradição. E a gente trabalha muito com coisas de, tipo, pescou, a gente está pegando, não vem com coisa congelada, a gente pega mesmo dos pescadores aqui da região, a gente também ajuda eles com isso, a gente comprando deles aqui, ajuda manter a pesca, aí a gente compra deles, a gente mantém tudo fresquinho, para que quando a pessoa senta aqui, come e fala assim, não, isso é bom, isso é diferente. Quem dita o ritmo da cozinha é o chefe Maurício, que prepara tudo com carinho para os visitantes. A culinária paratiense inclui frutos do mar e pratos que unem a culinária indígena e a influência portuguesa. A gente que trabalha num restaurante que a gente costuma chamar de restaurante nas praias, a gente trabalha muito com fruto do mar. E a gente baseia nesses frutos do mar. O que são esses frutos do mar? São camarões, são a lula, é o peixe, entendeu? O polvo, são os frutos do mar típicos que a gente sempre trabalha nesse lado do restaurante que é caiçara. E a gente hoje vai preparar para vocês verem uma prancha, que é o típico aqui do restaurante ao mar. A gente vai primeiro usar um pouco de azeite para não estar grudando. Aqui um fio de azeite, né? E a gente agora vai colocar o peixe, que esses peixes vão ser grelhados. E aqui a gente coloca o peixe. Colocou o peixe, vamos partir para a lula. A lula também ela não pode ser muito frita, ela tem que ser no ponto ao dente. Sou natural daqui de Paraty, sou nascido e criado aqui. Meus pais são pescadores, meus avós também são pescadores. Mora também na região caiçara. Agora a gente colocamos o peixe, a lula. Vamos agora pro melhor, que é o camarão, que tá bonito, hein? Vamos colocar eles aqui. Eles já estão todos temperados. Ao alho, ao limão e um tempero especial. Agora a gente vai colocar o mexilhão, porque ele já está pré-cozido e temperado, entendeu? Isso facilita também que não fique muito tempo na chapa, para ele não ficar muito mole, só o dente. A gente tenta trabalhar com a melhor qualidade, né, de fruto do mar. Porque as pessoas gostam disso, eles gostam de coisa fresca, entendeu? Na hora, tal. E é isso que a gente tenta fazer o melhor. O resultado é esse aí, uma deliciosa experiência gastronômica. Por fim, Vika, como gosta de ser chamada, resume o sentimento por suas raízes e a nova fase da vida. Eu tenho muito orgulho mesmo de ser caiçara, muito orgulho de ter nascido aqui e representar esse povo. E assim, pra gente assim, é dificultoso sim, porque assim, tudo é em Paraty. Hoje em dia tem o barco escola, que leva as crianças para a escola daqui da comunidade. Tem o barco lixo, que recolhe o lixo, que é bem difícil para a gente também. Tem a ambulância, que também socorre as pessoas quando precisa. Então a gente tem o suporte também. É diferencial porque tudo que a gente tem que passar é pelo mar. Então a gente tem que viver só. Aqui não tem mercado, a gente compra tudo em Paraty. Porém, é surreal. É uma coisa que você vive longe de todo o mal, assim, parece que a gente está aqui, a gente está em paz. Já os turistas podem desfrutar de um belo banquete e apreciar a calmaria do lugar, enquanto aguardam o próximo passeio. A gente recebeu o título de Cidade Criativa da Gastronomia, né? E esse título advém não exclusivamente pela forma com que a gente produz os alimentos que estão no dia a dia na nossa mesa, né? Mas também por conta de toda a interação desse alimento com o nosso ambiente, né? De que para a gente conseguir ter um peixe fresco e com um gosto saboroso, a gente precisa cuidar do nosso mar que está aí, né? A gente precisa respeitar a defesa do camarão para que a gente tenha o camarão. Ou mesmo, é muito comum se você sentar em qualquer restaurante ou bar
com uma pessoa que seja paratiense ou moradora daqui, de dizer, mas a lula é nossa, né? Não é chilena ou de qualquer outro lugar. Porque isso para a gente significa sabor. De um peixe que não recebeu, né, conservante, de um produto agrícola que foi plantado na própria região e que por isso também chega muito mais fresco à mesa. E dessa interação da cidade como um todo, entendendo de que isso é muito importante, né? E de que isso seja especial. Então, seja numa casa, numa comunidade tradicional ou num lugar mais distante. A gente tem a serra e o mar ao mesmo tempo, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma diversidade de pratos também, porque quem não estava longe do mar tinha sua culinária em outra base também. Então, isso fez com que a gente tivesse uma culinária bastante diversa e muito valorizada por quem é daqui, né? Então, a gente tem pratos que a gente só come aqui porque pra gente só aqui é bom, mas por conta de todas essas questões, do frescor, do cuidado, dos tipos de tempero, né? Já que gastronomia é um conjunto de tantos elementos. A área de proteção ambiental de Cairuçu, a reserva biológica da Praia do Sul e os parques estadual da Ilha Grande e o nacional da Serra da Bocaina formam um cinturão de mata nativa de quase 150 mil hectares. Registros arqueológicos de diferentes idades abraçam o centro histórico e o morro da Vila Velha. Alisson morou por muitos anos em São Paulo e, após ser diagnosticado com síndrome do pânico, trocou os remédios pelos exercícios físicos nas trilhas. Hoje trabalha com turismo consciente e ecológico. Mudei para Paraty há um pouco mais de 11 anos e meio, buscando um pouco mais de qualidade de vida, fugindo um pouco da loucura de São Paulo, que vai deixando a gente aos poucos um pouco doente, enfim, mentalmente. Quando a gente chegou em Paraty, a gente, enfim, se deparou com um mundo completamente novo, né, do que a gente vivia, da área de comunicação, publicidade, agências de publicidade, e viemos atrás justamente de tentar entender também como funcionava o turismo, né? Começamos a trabalhar aí com turismo, restaurantes, hotéis, até que surgiu a ideia das bicicletas, já porque a gente já chegou aqui, já começou a pedalar, enfim, começou a conhecer um pouco mais da nossa natureza que a gente tem aqui, biodiversidade em Paraty. Por volta de vai fazer 9 anos, a gente começou com aluguel de bicicletas. A partir daí a gente foi aumentando um pouco a frota, virei guia de turismo aqui em Paraty, fiz o curso de guia. E comecei a montar experiências. O nosso trabalho se baseia muito no turismo cultural, ecoturismo, turismo de aventura. A gente tenta trazer um pouco da revalorização e manutenção da cultura caiçara, que é uma cultura aqui em Paraty muito rica, que é muito importante a gente poder proporcionar isso para os nossos visitantes, os turistas, conhecerem um pouquinho mais dessa cultura, que é uma cultura completamente ligada ao nosso Brasil, né? Então, assim, a gente tem a história ali do centro histórico, né, das casas, dos prédios históricos, mas que até hoje, em 2023, permanece essa cultura caiçara, das pessoas tradicionais, da culinária, né, das artes, o modo de fazer do artesanato em Paraty. Na medida que a cidade começa a se abrir para receber seus visitantes, a gente tem aí a ampliação de várias expressões e a valorização também da nossa cultura, né? Porque esse era só o jeito de ser da cidade, das pessoas daqui. E aí você precisa do outro para você ver o quão diferente você é e quais são as características que são muito só daqui.
Após o intervalo, conheceremos o artesanato local e a história de Felipe, um artesão que cria lindas peças a partir da cerâmica. Além de possuir valor comercial, suas obras são repletas de devoção e amor pela profissão. A produção artesanal das comunidades tradicionais e ateliês é um dos atrativos de Paraty. Com a demanda turística, muitas peças são transformadas em elementos decorativos, fonte de renda para a comunidade local. No centro histórico da cidade está preservada boa parte das edificações coloniais. As igrejas estão incluídas no conjunto arquitetônico. Construído por escravos, o templo dedicado a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito é o único com altares dourados. O cenário religioso recebe a melodia das flautas. A cidade tem toda a logística necessária para todo tipo de concertos, palestras, aulas, workshops. É uma maravilha. Realmente é um orgulho para todos nós. Acho que pertence a todos nós, não? Os brasileiros. A poucos metros dali, na Casa da Cultura, nos deparamos com a simplicidade do artesão. Uma exposição mostra os primórdios de Paraty. A gente inaugurou essa exposição que ela tenta contar a história de Paraty por nós mesmos, né? E é uma grande linha do tempo, de 1945, que é quando a cidade ganha a titulação estadual, até 2019, que é quando ela recebe o título de Patrimônio Mundial, por sítio misto, cultura e biodiversidade. E aí na exposição a gente tenta ali, a partir de uma construção coletiva também, porque foram feitas várias campanhas na cidade para que as pessoas disponibilizassem material para pesquisa. Então, na verdade, a gente brinca que é uma grande colcha de retalho extremamente afetiva, né? Porque a gente tem ali a história da cidade, as representações. A gente tem hoje esse centro histórico que é muito ocupado, né, pelo turismo, com as lojas e com os restaurantes. Então a gente tenta também trazer de volta o cotidiano, né, dessas casas e dessas ruas que recebiam toda a população, que em sua maioria estava na zona costeira ou mesmo na zona rural. E a gente tem o século XXI com os artistas, com os grandes festivais, as representações culturais com cinema, música, as artes visuais e mesmo a representação das comunidades tradicionais, né? Que no nosso território a gente tem a comunidade caiçara, indígena e a quilombola. Então é uma grande exposição que tem bastante informação, a gente tem ficado muito feliz de como a cidade a recebeu. Em geral, todo mundo, quando vem visitar, fala preciso voltar mais umas 3 vezes para conseguir ver tudo que tem na exposição, mas é isso, né? Contar uma história é sempre um monte de detalhes, assim. E eu que estou diariamente na casa, ainda subo no Salão Nobre e ainda vejo algum objeto que não tinha visto antes. Uma das obras leva o nome da artista Iraceles, que apostou na cerâmica e colhe os frutos da valorização do seu trabalho. Isso representa um crescimento, né, no nosso trabalho, né? As pessoas estarem dando valor à arte, né? Porque a arte ela expressa todo o nosso sentimento, né? Toda a nossa vivência. Então eu acho que assim, para quem vem e curte,
que vê a nossa arte aqui, né, não só cerâmica, eu falo em todos os sentidos, é muito importante. Eu acho isso muito importante, muito gratificante também. A ceramista é apaixonada pela cidade que escolheu viver. Já tenho um amor por Paraty muito grande. Eu acho que Paraty é uma cidade que tem tudo de bom, né? Tem a cultura, tem o povo com a sua história, com toda essa história que está aqui na exposição. Isso tudo faz parte de Paraty. Eu já me considero um pouquinho parte de Paraty. O povo aqui é maravilhoso, é muito acolhedor, né? A cidade é linda, tem muitas coisas ainda que você consegue... Histórias maravilhosas que a gente ouve por aqui, eu acho que tem tudo a ver. Então, essa exposição ela está fazendo uma amostra de 1945 até 2019, pegando esse período das atividades culturais e a evolução da cidade, né, como ela vem se tornando. Então, eles fizeram uma convocatória de artistas que moram na cidade, né, e aqui eu estou apresentando uma cianotipia. É um processo histórico de fotografia, que é uma impressão, né, com plantas ou com o próprio negativo também, né. A gente precisa mais ainda divulgar a cerâmica, como também os outros artistas, né, de aquarela, divulgar o nosso trabalho, porque Paraty é uma cidade turística e cultural. Paraty é patrimônio mundial pela Unesco devido à sua cultura e biodiversidade. Um lugar singelo, com ritmo próprio, onde culturas tradicionais convivem com a modernidade, em um cenário repleto de histórias. A nossa cultura, ela advém também dessa biodiversidade, né? O nosso modo de fazer, os nossos saberes, ela vem por uma interação com essa natureza que é pulsante, que é extremamente biodiversa, né? A gente tem aqui na cidade, você consegue ir do mangue, né? É uma latitude biodiversa muito grande, que você consegue ir do mangue até a araucária. E isso, obviamente, definiu do que a gente se alimenta, do que a gente, né? Como são nossas festas, do que está na nossa mesa, a nossa gastronomia, que também tem o título de gastronomia criativa, também advém disso. Então, acredito que não é possível, sabe, retirar um do outro. Assim, a nossa cultura e a nossa biodiversidade faz a gente ser quem a gente é, na verdade, né? É a cidade que nós temos. Uma cidade que é histórica, que tem uma arquitetura preservada e que o mar entra nela, né? E que isso é parte da nossa história enquanto humanidade e também um jeito de ser. Assim, a gente não consegue pensar numa outra Paraty que não é essa que vocês estão vendo, né? Com as pedras, com os casarios, com as nossas praias, com o nosso mar calmo, com a cor do nosso mar, né? Então, uma coisa está muito ligada à outra. A cidade de Paraty nos encanta por diversos aspectos. Por exemplo, o casario nós achamos muito bonito. Nós temos uma devoção com Santa Rita, então agora nós ficamos felizes porque vimos a igreja de Santa Rita aberta, embora tenha sido transformada em museu, mas a moça lá disse que uma vez ao ano, né, ela abre para uma cerimônia religiosa, né? Então, nos encanta estar aqui, eu estou em férias. E como eu gosto de viagens curtas, então eu escolhi passear pelo litoral norte de São Paulo, que eu gosto muito. Viemos parando um pouquinho, Bertioga, depois Caraguatatuba e agora nós estamos aqui em Paraty curtindo um pouquinho aqui a cidade. Gostamos demais daqui. E que procurem conservar da melhor forma possível todo esse acervo que tem aqui na cidade. Porque esse patrimônio todo, porque é lindo e eu acho que precisa ser conservado limpo, conservar com limpeza para ficar bonito, né? E atrair cada vez mais turistas.
Rafael sabe bem sobre o assunto. Junto com as filhas, cuida de cada detalhe do nosso almoço. O estabelecimento, que surgiu a partir da história de amor entre a paulistana e um caiçara há mais de 30 anos, aprimora receitas regionais e mediterrâneas. A ideia é unir o tradicional ao novo e valorizar os pequenos produtores locais. O diferencial é que a gente procura trabalhar com material local, que é muito melhor. A gente trabalha com os pescadores, com o pessoal mais artesanal, o pessoal que pesca em rede, que são os antigos pescadores. Tenho muitos fornecedores que também é uma herança de pai para filho, agora são os filhos que estão pescando e tudo. Esse produto faz a diferença, tá? É você ter bons materiais. E se emociona ao relembrar do passado. Paraty é coração. Eu amo essa cidade. As mãos extraem as obras do barro. Em Paraty, Felipe é conhecido como santeiro, por manter a tradição familiar de fazer imagens sacras. Então, eu comecei a cerâmica com mais ou menos aí uns 10 anos de idade, né? E essa influência eu sofri porque nesse período eu já tinha um tio, que chama-se Dalci Ramiro, e ele morava num sítio aqui na Pedras Azuis. E ali eu acompanhei esse início da carreira dele, onde ele ia para o rio, colhia o barro, peneirava, decantava, tirava detritos de raízes, pedra, né? Para a gente poder confeccionar qualquer leitura que seja dentro de uma ideia de cerâmica, né? Então, o nosso barro, ele tem que estar assim, ó, bem homogêneo, sem pedra, sem raiz, sem detrito nenhum, para a gente poder confeccionar uma peça e poder colhê-la com integridade depois no forno. Porque o meu forno, ele é o mestre, ele que vai me dizer se a peça vai estourar, se a peça vai rachar, se eu peneirei, se eu trabalhei direito esse barro para poder confeccionar alguma coisa. E aí essa primeira lembrança me remete a esse tempo do sítio, né, aos 10 anos de idade, onde eu comecei a sofrer essa influência e comecei a confeccionar pequenas peças ali junto com ele. E ali eu me descobri como artista e manifesto aí até hoje essa intenção, né, dentro da arte, da cerâmica. Fui tomado por inteiro dentro da proposta da cerâmica. O que eu percebo como morador de Paraty, nascido e criado aqui, né? Quem dá condição para que Paraty seja tradição, né, nessa cultura artística, tanto da cerâmica quanto do barqueiro, que vai para o mato cortar uma cacheta para entalhar um remo, né? O barqueiro, o pescador que faz uma rede, que faz um covo, que constrói um jereré para pescar um siri. Eu vejo que são essas propostas mais rudimentares que dão alicerce para que a arte seja considerada arte hoje, né? Todo o trabalho artístico antigo era primitivo. Não tinha nada contemporâneo, não tinha ferramentas industriais como hoje para você confeccionar. Tanto que eu tenho aqui em mãos, ó, estou fazendo aqui um potinho, né, sem ferramenta alguma, estou usando apenas minhas mãos, o tato, porque eu preciso aqui emancipar todo esse volume de barro, deixando essa parede uniforme, tá vendo? Deixando ela mais padronizada, né, e criando uma forma onde eu consiga depois, olha só, através desses rolinhos que eu preparei, que é uma técnica indígena, confeccionar uma leitura aqui. Então, como eu disse, eu tenho duas técnicas aqui. Eu tenho essa do rolinho, que é uma técnica primitiva, e depois eu tenho um torno elétrico que eu vou mostrar para vocês como que eu confecciono uma peça muito mais rápida. Então, ó, vou só mostrar aqui para vocês uma nuance de como é feita uma peça. À mão, né? Emancipei todo esse volume de barro aqui, distribuí esse barro, deixando a parede toda numa espessura só. E agora eu venho com esse rolinho, ó, e eu vou encaixar ele aqui em cima
e eu chamo de cordeamento. Algumas pessoas chamam de cordelado. E eu vou costurando essa cobrinha uma em cima da outra e eu vou subindo a minha obra. Então eu vou fazer aqui, ó, tá vendo, ó? Essa é a técnica. Venho amassando ele, ó. Essa emenda é fundamental, senão ela descola na secagem e na queima. Né, ó, tá vendo, ó? Isso eu posso chamar de costura, né? Que é uma emenda, ó. Vou colocando um barro no outro. Então, esse tipo de técnica você encontra muito em Paraty, né? Que é um trabalho mais simples, mas é a proposta que a gente mais encontra em Paraty. Ó. Que é essa técnica indígena de modelagem à mão, que me possibilita fazer o quê? Fazer esse tipo de leitura, né? Você vê que ela tem uma forma diferente, ó. Tá vendo? E fazer também esculturas, né? Como essa santa aqui, que é Nossa Senhora da Piedade, que eu não consigo fazer em outra técnica a não ser modelagem. E assim como Paraty se reconstrói ao longo dos anos, o artista costuma se reinventar. Essa imagem aqui, olha, ela é uma prova viva, né? Eu guardo ela aqui comigo porque, assim, todos os artistas que esculpem, que modelam e confeccionam as suas obras, eles vão sempre expor o belo, o resultado perfeito, o resultado esperado. Eu gosto de mostrar também que nem sempre o esperado é o melhor resultado, vamos dizer assim, né? Então eu guardo essa peça aqui, olha, para mostrar que, beleza, você olha para a parte da face dela, ela ficou perfeita. Ó. Foi confeccionada durante um ano essa peça. Dentro de um museu, ela é a réplica de uma imagem que também está no museu, guardada no cofre forte, porque foi uma peça confeccionada aí lá por volta de 1600. Ela está muito fragilizada pelo tempo e ela sofreu um roubo também durante um período, ficou mais de 30 anos fora. E o diretor do museu achou ela no antiquário no Rio de Janeiro. Pegaram a peça original, trouxeram para Paraty e o diretor me pediu para eu tentar fazer uma réplica da original. Fiquei um ano fazendo a peça. A primeira deu certo, está lá no museu em exposição, né? E essa daqui foi a que explodiu, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo? Esse é um resultado... Depois de... já tinha 25 anos de trabalho, né? Entendo bem da técnica, domino bem. Mas é isso. Isso é parte do processo, né? Para trabalhar algo em mim? Pode ser. Para ficar comigo, de repente? A gente não tem que buscar uma leitura sempre positiva. Uma das mais antigas cidades do país leva adiante a simplicidade. Tudo isso é o que Paraty nos proporciona. Sou um remanescente das minhas tradições. Eu assumi essa responsabilidade, né, de permanecer assim, fazendo uma proposta diferencial, não transformando a minha arte num produto. E olha, proteger os recursos naturais de Paraty com a utilização racional para garantir a sustentabilidade e existência é fundamental, assim como valorizar a cultura caiçara e os territórios da região. Obrigada a cada um que dividiu conosco a sua história e nos trouxeram um pouquinho deste lugar incrível. O repórter Canção Nova chegou ao fim, mas você pode rever esse programa em nosso site, noticias.cançãonova.com. Em nossas redes sociais, você acompanha os bastidores das gravações e fica por dentro dos próximos programas. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!